Oi, meus amores, boa tarde, crianças. Nós vamos para a nossa aulinha de história, né? Vamos dar uma relembradinha da aula anterior, né? Que nós falamos sobre os indígenas e os europeus, o estranhamento que eles tiveram quando chegaram nas novas terras, né? Cabral veio na sua caravela, numa expedição, né? Com os europeus, chegaram aqui. O que eles fizeram com os índios quando encontraram? Tiveram um estranhamento, eles trocaram até alguns objetos entre eles. Os portugueses deram chapéus, crucifixos, índios cocares, arco e flecha, né? Foram uma troca entre eles, os europeus e os indígenas. Mas depois, o que aconteceu? A caravela de Cabral voltou para Portugal, porque a coroa portuguesa mandou ele vir para cá. Ele fez um caminho diferente, né? Porque ele achava que o caminho que ele fosse fazer, ele encontraria uma nova terra, né? E encontrou, né? Quando ele chegou aqui, Deus encontrou com os indígenas, os tupis, e eles começaram a escravizar os tupis, os índios, fazendo o quê? A extração do pau-brasil. E aí que começou o desmatamento das florestas, com a extração do pau-brasil, né? E o pau-brasil é essa árvore aqui, ó. É uma árvore que é riquíssima. Hoje na Floresta de Tijuca também tem essa árvore, em alguns lugares também tem. Mas agora ela está em extinção, essa árvore, é o pau-brasil. E esse pau-brasil era extraído uma tinta avermelhada que tinha muito lucro, por isso que eles queriam essa árvore pau-brasil, a madeira, né, para vender, né? E também ela é feita, a madeira, instrumentos musicais também serve para fazer isso também, instrumentos musicais como nós vimos na aula passada. Espero que todo mundo assista os vídeos que a tia faz, né? Para poder, quando a gente chegar na nossa aula, vocês estarem já sabendo o assunto que vai ser falado na aula. Então, a gente vai hoje na página 84, que é sobre o território indígena. Tá até aqui que a gente colocou, ó, nativos e portugueses, foi assim que eles chegaram. Os nativos, que já estavam aqui, e os portugueses chegando nas caravelas, que foram o primeiro encontro entre eles. Na página 84, livro de história, página 84, está falando sobre o território indígena, o território deles, onde eles moravam, o território que eles habitavam. O que aconteceu? Em 1500, que o Brasil foi, quando eles chegaram aqui, foi dia o quê? A frota de Cabral chegou no dia 22 de abril de 1500. Agora a gente vai continuar com a lição. Em 1500, a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas, organizada em 1000 grupos étnicos que ocupavam todo o território brasileiro. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade de povos nativos que viviam ali diminuíram muito. Os indígenas eram vistos pelos colonizadores. Quem são os colonizadores? Os europeus, os portugueses. Como um obstáculo. O que é obstáculo? Era uma coisa que prejudicava, né, eles, porque é um obstáculo, porque eles já moravam ali, eles tinham um obstáculo para poder fazer o que eles queriam. O que eles queriam? A extração do pau-brasil. Então, está até entre aspas, como um obstáculo à ocupação das terras, pois resistiam ao processo de colonização em formar colônias, tipo umas cidadezinhas pequenas, colônias, criando estratégias, aliança e até guerras para defender o lugar em que viviam. Então, eles chegaram aqui e queriam formar colônias e teve resistência com os indígenas, porque eles já habitavam na terra que eles chegaram. A partir de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro começaram a ser ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de trair o pau-brasil. Então, vocês vão sublinhar esse trecho que a tia está lendo agora. A partir de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro começaram a ser ocupadas pelos portugueses. Lembra, Cabral veio aqui, olhou como é que tinha aqui, chamou de terras exóticas por causa da vegetação, né, de outras coisas que eles viram, de aves, de pássaros diferentes, e voltou a caravela e alguns ficaram. E esses que ficaram tiveram que se adaptar ao modo de vida dos tupis. Então, com o objetivo de extrair o pau-brasil, que eu lembro que eles começaram a escravizar os índios, porque eles não entendiam por que eles queriam tanto a madeira pau-brasil, porque tinha um valor muito alto, era uma madeira muito importante. Instalar feitorias. O que é feitorias? Fazer feitorias no lugar onde eles começaram a chegar, a habitar, a formar as colônias.
que eram postos de troca, comércios e defesa. Então, vocês vão sublinhar até pau-brasil, tá bom? E engenhos de cana-de-açúcar, que é uma outra riqueza também que nós vamos ver depois. Primeiro foi o pau-brasil. A abertura das matas para a exploração do pau-brasil. O que vai acontecer? Se for a abertura da mata, vai fazer o quê? Vão começar a devastar. Devastar é o quê? Arrancar, a extrair o pau-brasil. Vai abrir um buraco. E nesse buraco que eles abriram, devastaram essa parte da mata, eles fizeram o quê? Colônias de cana-de-açúcar e minérios de minas de ouro. De minas de ouro. Obrigava os indígenas a migrar para outras regiões, retirando seu território. Eles queriam que os indígenas saíssem da terra deles, fossem para outro lugar, fossem migrar para ir para outro lugar. Mas só que eles já habitavam ali. Mas eles queriam tomar posse daquele lugar, né, para a estação do pau-brasil, e queriam que os índios migrassem, saíssem da terra deles, retirando do seu território. Que território? A terra onde eles viviam. A partir de 1696, com a descoberta das primeiras minas de ouro, que também é uma outra riqueza, começou a exploração das terras indígenas. Começaram a exploração de toda a terra indígena que eles viviam. Onde hoje estão localizados o estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, vocês vão sublinhar esse trechinho que a tia falou. A partir de 1696, com a descoberta das primeiras minas de ouro, começou a exploração de terras indígenas. Começaram a explorar, queriam todas as riquezas. Na região onde estão localizados os territórios de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Até a palavrinha Goiás, até o estado de Goiás. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais e comunidades religiosas católicas, que é o cristianismo, que a tia falou que naquela época a religião dominante era o quê? O cristianismo. Cristianismo, né? No cristianismo começou a exploração das terras indígenas na região onde são localizadas os estados de Minas Gerais, como a tia já falou. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais, que ele falou sobre as colônias, e comunidades religiosas católicas, que é o cristianismo, né? Que tinham o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Os padres jesuítas vieram para cá com o objetivo de catequizar os indígenas, né? Quem faz catequese sabe o que é, quem é da Igreja Católica. Catequizar, ensinar a religião, o catolicismo, né? Naquela época era dominante. Que tinha o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Os aldeamentos jesuíticos, que eram os padres jesuítas que vieram para cá para fazer isso. O papel deles era vir para cá para catequizar os indígenas. Com a ocupação do seu território, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e outros passaram a viver nos aldeamentos. O que eles faziam? Eles vieram para cá para tentar catequizar os índios, né? Só que muitos não aceitaram, fugiram no meio da mata, porque eles conheciam o território que eles moravam, né? Que eles já habitavam aqui, e esses que fugiram não ficaram. E quem ficou começou a viver no aldeamento. E esses que começaram a viver no aldeamento foram o quê? Escravizados pelos europeus para fazer o quê? A extração do pau-brasil. Após 1750, os portugueses começaram a ocupação dos chamados sertões do Brasil, sobretudo na região amazônica. Olha a floresta amazônica aí. Nos anos de 1800, o cultivo do café, uma outra cultura, uma outra riqueza que a gente vai falar também, pau-brasil, cana-de-açúcar, café, tudo isso nós vamos falar. O cultivo do café nas regiões do sul e sudeste. E a construção de ferrovias expulsaram mais indígenas de suas terras. Quanto mais eles descobriam as riquezas, mais eles expulsavam os indígenas da terra onde eles moravam. Não queriam mais eles ali no território que eram deles. Eles queriam os expulsar para poder tomar conta de todo o território e formar as vilas, né, as colônias, em suas terras. O processo de colonização levou à extinção de centenas de grupos e reduziu muito as áreas ocupadas por eles. Com tudo isso, com
a exploração do pau-brasil, a descoberta do café, da cana-de-açúcar, eles queriam o quê? Que eles deixassem o território deles, o território onde eles moravam, a terra deles moravam, começaram a fazer o quê? A extração do pau-brasil, escravizaram os índios, alguns índios, outros fugiram por meio das matas, porque eles conheciam muito bem o território onde eles moravam, então alguns fugiram e não aceitaram isso, porque não tinha esse conhecimento de uma madeira tão importante, do café, da cana-de-açúcar, e os europeus tinham todo esse conhecimento, que era um povo diferente, de cultura diferente, tanto que quando eles chegaram, tiveram um impacto muito grande, índios e europeus, portugueses, tupis, por quê? Era cultura, eles andavam sem roupa, os europeus não andaram, chegaram todos vestidos, como vocês podem ver na foto do livro de vocês, nessa foto que a tia colocou aqui para vocês. Eles ofereceram o quê? Crucifixo, chapéus. Os indígenas não, eram as armas que eles tinham, cocais que eles usavam na cabeça, arco e flecha, o que eles tinham. Então houve uma troca para poder formar uma aliança entre eles, porque alguns teriam que ficar no território, porque a Esquadra de Cabral voltou para a coroa portuguesa, para Portugal, para contar o que viu aqui, que viu na Nova Terra, né? As terras exóticas, que eles chamavam assim, começaram a chamar de terras exóticas. Então, o processo de colonização levou à extinção de milhares de grupos humanos, centenas de grupos humanos, e reduziu muitas áreas ocupadas por eles. Em 1823, o número de indígenas no Brasil chegava a 1 milhão. Hoje, esse número é de 818 mil indivíduos. Diminuiu muito. Distribuído em 305 etnias. Etnias o quê? Diferentes raças, diferentes etnias, diferentes raças. Então, foram diminuindo cada vez mais. Conforme os europeus foram descobrindo o território e foram descobrindo as riquezas que o Brasil tinha, eles começaram a querer que os indígenas fugissem dali, fossem embora dali. E começaram a aprisionar e a escravizar os indígenas. Infelizmente, eles foram escravizados também, que a gente vai falar sobre os africanos também, que foram um povo que foi muito escravizado, né? Tem a abolição dos escravos, que foram os africanos, os negros, que deixou uma cultura riquíssima pra gente também, como os indígenas também deixaram que a cultura do peixe, de comer peixe, mandioca, abacaxi, milho, tudo isso foram riquezas que eles deixaram pra gente, né? Então, uma diversidade de cultura enorme. Então, a gente tem que, assim, preservar muito bem isso. Hoje em dia, as terras indígenas estão se acabando, estão sendo extintas. Por quê? O homem branco está entrando, né, nas aldeias indígenas, está levando doenças. Hoje em dia, eles não andam mais sem roupa, eles andam com roupas, né? Tá falando muito na televisão que tem até algumas tribos indígenas, tem índios que estão com Covid já. Por quê? O homem branco leva a doença, porque eles não têm contato com outras pessoas. Então, nós, os homens brancos, que chamamos, vão para as tribos indígenas e levam tudo isso. Cultura do nosso povo que leva para os indígenas, que eles não tinham conhecimento nenhum. Como é que nós vivíamos? Nem os portugueses, quando chegaram aqui, não sabiam como é que era a cultura dos indígenas. Tanto que eles tiveram que se adaptar à cultura deles, quando eles chegaram aqui. Que alguns ficaram, outros foram embora na Esquadra de Cabral, para contar para a coroa portuguesa o que eles viram na nossa terra. E muitos foram extintos, né? Foram presos, foram escravizados. E aqui embaixo na figura do livro de vocês tem uma legenda também falando guerrilhas, gravura de álbum de viagem pitoresca através do Brasil. Esse aqui é de 1835. Foi como os indígenas estavam sendo tratados. Eles queriam que eles saíssem do território deles e os portugueses tomassem conta, os europeus tomassem conta de todo o território que eles chegaram aqui com a Esquadra de Cabral, e alguns ficaram. Depois muitos voltaram para cá, para dominar tudo isso aqui e pegar nossas riquezas, né? Pelo pau-brasil, começando pelo pau-brasil. Foi que tudo começou, né? Na página 85 tem o número 6, que é um exercício que eu tia vai ler para vocês. Por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo? Eles viviam ali, né? Os colonizadores, né, começaram a formar colônias, que foram os europeus que vieram para cá, devastaram uma parte, né, da terra que eles encontraram para formar as colônias, mas tinha algumas pessoas aqui. Que pessoas eram essas? Os índios tupis, né? Que estavam aqui. Então, eles eram o quê? Um obstáculo para eles. Eles não chegaram aqui e não encontraram ninguém, eles encontraram quem? Os indígenas, os tupis, os índios. Então, era um obstáculo para eles. Eles não chegaram aqui e não fizeram o que eles queriam, que tinham os indígenas aqui.
Então, eram obstáculos que eles tinham que, né, tentar resolver para poder fazer o que eles queriam na nossa terra. Por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo? Porque os colonizadores queriam o quê? Tomar posse do quê? Das terras o quê? Indígenas, só que tinha a resistência de quem? Dos índios, porque eles já moravam aqui. Então, número 6. O número 7 tem uma outra imagem também aqui embaixo, que tem a devastação, vocês podem olhar aí. Desmatamento de uma floresta de gravura, de álbum de viagem pitoresca através do Brasil. Descreva a imagem, o que ela está representando. Está representando o quê? Uma imagem o quê? De devastação, estão arrancando as árvores, devastando. Por causa de quem? Dos europeus. Letrinha B. Explique como essa atividade colaborou para diminuir o número de terras indígenas. O que começou? Pela exploração de quê? Do pau-brasil, minas de ouro, cana-de-açúcar. Obrigava os indígenas a fazerem o quê? A migrar, a sair da região que eles moravam para ir para outra terra. Mas só que muitos não fizeram isso, eles fugiram para o meio da mata. Então, a página 84 e 85 tem um exercício na 85. 84 é um texto. Na página 74 tem uma revisão, que é essa daqui. Vocês vão ler e vão fazer a página 74 e 75. Na próxima aula nós vamos corrigir. Vocês precisam assistir o vídeo. A tia vai colocar um desenho também sobre essa matéria para vocês fazerem. O número 5 é um texto, tem 2 perguntinhas. Número 6, sobre a caravela. Número 7 é uma imagem, vocês vão escrever o que está acontecendo nessa imagem. E na número 8 também tem uma imagem que vocês vão descrever o que está acontecendo. Na letrinha A, letrinha B e letrinha C. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na nossa próxima aula de História. Espero que todos façam um trabalho antes de a tia entrar na plataforma. Assistam o vídeo, vejam qual é a página do livro, leiam. 12:10 já está disponível na plataforma, é só vocês olharem. Quem não tem como imprimir, pelo menos olha o número da página do livro, leiam, sublinhem as coisas importantes que a tia falou e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Um beijinho para vocês.